Johann Carl Friedrich Gauss foi um notável astrônomo, físico e matemático alemão que viveu entre os séculos XVIII e XIX. Conhecido como Príncipe da Matemática, suas pesquisas ofereceram diversas contribuições para os mais variados campos da ciência. Dizem que, quando ele ainda era um pequeno garoto, seu professor pediu para que os alunos somassem todos os números naturais de 1 a 100, na expectativa de que levaria um grande tempo para executar tal tarefa. Mas, para a surpresa do professor, o pequeno Gauss fez algumas contas e em pouco tempo apresentou a resposta correta para o problema. Como ele conseguiu tal proeza? Assista o vídeo até o final para conferirmos a estratégia usada pelo brilhante matemático. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ser informado sempre que lançarmos um vídeo novo. Primeiro, vamos entender o conceito que está por trás de toda essa situação. Estamos falando de progressão aritmética, ou simplesmente PA. Uma progressão aritmética é uma sequência de números em que a diferença entre um termo e o termo anterior é sempre o mesmo valor, denotado por razão da progressão. Podemos construir uma progressão aritmética conhecendo-se sua razão, denotada normalmente pela letra Q, e o primeiro termo, denotado por uma letra minúscula, e o índice 1, como A1, por exemplo. Quando somamos a razão ao primeiro elemento, obtemos o segundo, e ao somarmos a razão ao segundo elemento, obtemos o terceiro, e assim sucessivamente podemos obter tantos termos quanto se queira. Agora, digamos que seja preciso encontrar um elemento que esteja muito distante dos primeiros termos de uma progressão aritmética, de forma a ser muito trabalhoso encontrá-lo por meio dessas somas sucessivas. Por exemplo, o 36º elemento de uma progressão aritmética, cuja razão é 3 e o primeiro elemento é o número 7. Para encontrarmos, ao invés de efetuarmos as sucessivas somas, podemos usar a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Ela nos diz que qualquer elemento é dado pela soma entre o primeiro elemento e o produto entre a ordem do elemento que se procura menos 1 pela sua razão. Ou seja, o enésimo termo de uma progressão aritmética, denotado por AN, é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a sua razão, que é dada pela letra Q. Assim, o 36º elemento é dado pelo primeiro elemento, que é 7, mais 36 menos 1, que é a ordem do elemento que se procura, menos uma unidade, vezes a sua razão, que é igual a 3. Obtemos então, como resposta, o número 112. Mas afinal, como essas ideias se relacionam com a tarefa que o professor de Gauss pediu para sua turma ao solicitar que somassem todos os números naturais de 1 a 100? Veja que esses mesmos termos em ordem crescente formam uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1 e a razão também é igual a 1, pois a diferença entre um termo e o anterior é sempre igual ao número 1. Podemos afirmar que ela possui 100 termos e que o último termo, o A100, é igual ao próprio número 100. E para somar todos eles, diferente dos outros alunos da sala, que estavam somando um por um, o brilhante Gauss notou que ao somar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, obteria como resposta sempre o mesmo número, o número 101. Observando que esse processo resultaria em um total de 50 somas, que representa a metade da quantidade de termos, e cada uma delas resulta no número 101, ele notou que para chegar ao resultado final, bastava multiplicar 50 por 101, obtendo como resposta o número 5050. Podemos, inclusive, aplicar essas ideias para obter uma fórmula que nos apresente a soma
dos termos de qualquer progressão aritmética finita. Considere uma progressão aritmética qualquer cuja quantidade de termos denotaremos por n. Assim, seu último termo é o AN. E então, de acordo com a estratégia de Gauss, para obtermos a soma de todos os termos da progressão, basta somarmos o primeiro com o último e multiplicarmos pela metade da quantidade de termos, ou seja, multiplicar por n dividido por 2. E então, gostou do vídeo? Já conhecia essa história de Gauss? Nos conte nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!